Boa noite, eu me chamo Igor, sou um aluno de Sistemas Distribuídos de 2024-2. Eu estou gravando esse vídeo aqui, tentar ser o mais breve possível para apresentar o meu trabalho, que é um chat implementado via RPC em Python. Então primeiro eu vou mostrar aqui ele executando, né? Deixa eu só limpar tudo para começar do início. Então esse aqui seria o binder, né? Executa aqui, ele fica guardando os registros. Esse é o servidor, eu executo, aí ele registra aqui uma porta tal para poder, né, fornecer o serviço do chat. E aqui tem o cliente. Então vou logar aqui num cliente, começar a rodar, né? Então primeiro ele pede para o usuário se registrar. Aí eu registro com o nome aqui. Se eu vier aqui tentar cadastrar outro cliente com o mesmo nome, ele nega. É só esperar um pouquinho. Aí ele pede para inserir outro nome, né, tal. Então criei aqui um é o teste, o outro é o teste 2, né. Então a gente tem aqui as opçõezinhas no menu, pode listar salas, entrar em uma, criar uma ou sair do programa. Então vamos primeiro criar uma. Sala é o nome da sala. Então se a gente listar aqui, ele vai listar, é só esperar um pouquinho, todas as salas existentes. Se eu vier por aqui também é a mesma coisa, ele lista a sala que já está existindo. Beleza. Então agora já mostrei criar, listar, né? Vou botar os dois para entrar numa sala. Deixa eu botar um nome aleatório, que ele reconhece que a sala não existe e pede para tentar de novo. Então o nome da sala era sala. Eu vou logar aqui na sala. Aí ele conectando, ele entra na sala, né? Mostra os usuários conectados, pega as mensagens de broadcast. E a mesma coisa aqui pro amiguinho que é o teste 2, né? Então, vou colocar a sala aqui. Vai mostrar os usuários conectados. Dá o broadcast aqui, puxa algumas mensagens de broadcast. E aí fica disponível para enviar uma mensagem. Eu botei para ele recarregar de 5 em 5 segundos as novas mensagens. Então se eu mandar só a mensagem pura, por padrão ela vai broadcast. Então ele bota aqui que está enviando, tem que esperar um pouquinho para atualizar. E aí ele aparece. Aqui no cliente 2, ó, também aparece. Se eu quiser mandar uma mensagem específica, é só eu digitar o nome da pessoa entre essas chaves, que ele envia a mensagem, né? Vai recarregar aqui e aparece aqui, ó, a mensagem de teste 2 especificamente para ele, oi, que não é em broadcast. Então, para aqui não aparece. Se eu botar, por exemplo, qualquer nome aqui e uma mensagem aleatória, em teoria, isso não vai para teste 2, não aparece aqui. Só esperar atualizar, né? Vamos mandar até outra para mostrar. Não sei se eu escrevi a mesma coisa, mas espero que não. Aí só vem a de broadcast, basicamente. Então, em geral é isso. Se eu quiser sair, eu tenho que digitar sair. Aí eu posso voltar para aqui. Se eu quiser sair do programa, é só digitar 4 e aí acontece isso. Então vou falar um pouquinho do código agora. Como o prazo está meio apertado para o tempo que eu comecei a fazer, né? Tem até esse thread aqui que eu tenho que tirar. Eu acabei não conseguindo deixar ele na melhor forma possível. Então eu priorizei muito a questão dele ter uma mínima funcionalidade. Esse aqui é o do servidor. Vou mostrar pelo binder, que é o mais simples, né? Primeiro, ele tem aqui uma função registrar procedimento e um procurar procedimento. Então ele primeiro cria aqui, né, bind a porta dele e mostra que está guardando registros, tal. E aqui ele bind esses dois serviços que ele está fornecendo, né? Então o servidor aqui é análogo, só que isso aqui é uma função utilitária. Se a gente for lá embaixo, primeiro eu defini todas as funções, né? Mas aqui embaixo começa o registro dele. Então começa aqui, né? Bind a porta do servidor.
ele printa aqui que ele está pronto para conexões e registra todas as funções. Então eu fiz as seguintes, né? Uma para registrar o usuário, uma para criar uma sala, uma para entrar numa sala, né? Uma para listar as salas, uma para listar usuários, uma para enviar mensagem, uma para receber mensagem e uma em específico para receber o broadcast inicial das 50 mensagens, né? Então, aqui em registro usuário é bem basiquinha, né? Se tiver algum usuário no array de usuários registrados lá, né, que a gente tem aqui, por padrão já existe o admin, inclusive, né? Deixei assim só para uma questão de teste anterior. Então, se existir, ele retorna falso. E aí isso quer dizer que o usuário não foi registrado lá na chamada do cliente. Se não, ele registra o usuário aqui e retorna verdadeiro. Criar sala é a mesma coisa, né? Ele verifica que se existe uma sala e caso não exista, ele cria. Aí para entrar numa sala, ele verifica algumas coisas, como por exemplo, se a pessoa que está tentando entrar na sala, né, já não tiver registrada, ele não vai deixar entrar. Para caso alguém descubra esse método, independentemente, né? Do jeito que o cliente está programado, não dá para fazer isso. Mas caso alguém pegue esse serviço de algum outro lugar e tente logar com o nome que já está dentro da sala, ele não vai permitir. Então ele verifica aqui se a sala existe. Se existir, ele vai conectar. E se o nome já não estiver conectado, né? Então, basicamente é isso. Para enviar a mensagem, ele faz isso também, né? Então, se o usuário não tiver registrado, ele já nega ali. Aí ele verifica se a sala existe, né? Se der algum erro aqui, ele avisa, deu erro ao conectar, senão ele conecta aqui, salva o tempo, tudo mais. Então aqui está basicamente a estrutura de uma mensagem, que tem tipo, né? Que aí pode ser broadcast ou unicast. Tem origem, que é a pessoa que está mandando, né? Tem o destino, que pode ser vazio, isso o programa interpreta como broadcast, né? Ou pode ser o recipiente aqui. O conteúdo, timestamp e tudo mais. Então, basicamente essa é enviar mensagem. Receber, ele vai coletar aqui as mensagens. Então, eu tinha feito uma lógica 2 segundos atrás aqui para pegar só as mensagens mais atuais, mas acabou que isso não está sendo utilizado. A gente tem aqui basicamente aquela checagem também inicial, né, de se o usuário está registrado, tal, se a sala existe, e aí caso exista ele vai filtrar as mensagens, né, primeiro que seriam todas de broadcast ou todas que tem como destino o nome do usuário que está recebendo as mensagens. Então ele faz essa filtragem e retorna a lista aqui. Ele mapeia a mensagem também para ficar no formato bonitinho e tal. Então, receber broadcast inicial basicamente o receber mensagem, só que só retorna mensagens de broadcast e especificamente as últimas 50, as 50 mais recentes, né? Listar salas, simplesinho, pega as salas registradas e exibe, mesma coisa para listar usuários. O resto aqui é o que eu já tinha mostrado. Agora no cliente. No cliente, a gente tem basicamente aqui, isso é a estrutura de verificação se o usuário digitou o endereço, né? Separar quando eu inicio o cliente aqui, eu passo o endereço do binder tal que eu vou recorrer para pegar o serviço. Então eu passo localhost ali no meu caso, né? Então ele faz essa verificação tal. E aqui ele cria esse cliente que se conecta ao servidor. Tá o comentário aqui de calculadora, mas é do chat, né? Isso aí eu vou atualizar também. Então, enquanto o usuário não for registrado, é aquele loop que eu mostrei, né? Caso ele erre aqui ou bote um nome que já existe, ele pede para inserir outro valor. Aqui já é o código, é o loop do lobby. Então, quando o usuário está registrado, ele entra aqui. E aí tem
esse while aqui, que eu só vou deixar ele sair desse while do lobby enquanto só vou deixar ele sair quando for diferente de 1 ou 3, ou seja, quando for igual a 4 ou 2, ele vai sair. Por quê? Porque o 4 é a opção de sair, né? E o 2 é a opção do chat. Então, quando for um desses dois números, ele vai sair do loop do lobby e vai entrar no loop da sala aqui, até ele sair de uma sala e voltar para esse loop do lobby. No caso do 4, ele só finaliza a execução do programa. Então tem cada caso aqui, eu fiz um match case, né? No caso 1, ele vai listar as salas. No caso 2, ele vai entrar em uma sala, aí ele faz aquela verificação se a sala existe e tal, antes de entrar. O caso 3, ele cria uma sala, tal, verifica também se o nome dela não existe antes, só que pelo lado do servidor, né? E o caso 4, ele só sai. Por default aqui é para inserir uma opção válida, caso o usuário digite qualquer outra coisa, né, que não entre, que não seja uma dessas opções. Então aqui, dentro de uma sala, antes dele entrar no loop de execução da sala, ele já manda essa mensagenzinha aqui de conectado, printa os usuários, né, que estão conectados naquela sala, e chama o broadcast inicial de mensagens. E aí está aqui o loop da sala. Então é basicamente, eu usei uma lib aqui que ela espera deixa eu achar o nome dela aqui. É o... Calma aí que eu me perdi. É esse aqui, input timeout. Então é basicamente o input que espera um pouco. Aí você decide o timeout aqui, do tempo que ele quer esperar. E se o usuário não digitar nada, ele passa pra frente, né? Ele só continua a execução. Então, é basicamente isso a lógica da sala. Eu espero um tempo para o usuário digitar. Caso ele não digite, eu continuo a execução e vou buscar as novas mensagens, né? Então, isso aqui é aqui. Vamos lá, vou seguir a lógica. Então, ele espera o usuário digitar a mensagem. Caso ele digite, ele printa aqui, enviando. Aí ele avalia aqui uma coisa, né? Esse resultado é para avaliar se a mensagem foi para broadcast ou se foi unicast. Então ele procura aqui pela regex da palavrinha entre chaves, né? E caso tenha esse negócio de entre chaves, ele pega o nome que está dentro e manda para o usuário especificamente. Se o resultado for null, né? Ou seja, se ele não identificar essa regex aqui na mensagem, ele só manda a mensagem para broadcast. E se a mensagem for igual a sair especificamente, ele quebra o loop da sala e volta lá pro menu, né? E aqui, a exceção, eu tive que usar assim porque é meio que o jeito que a lib funciona, né? Ele retorna um erro aqui no caso do usuário não digitar nada. Então, no caso de exceção, ele vem aqui e atualiza as mensagens. Então ele vai lá, recebe as mensagens para o usuário, né? E basicamente limpa o chat aqui e printa as mensagens que estão exibidas ali. Então, tentei ser o mais compacto possível aqui, né? Para não tomar muito tempo. Em resumo, é isso o chat. Eu pretendo melhorar ele, pretendo implementar essa lógica aqui de receber as mensagens com mais de uma thread, né? Eu tentei fazer isso inicialmente, só que infelizmente não estava funcionando muito bem a lógica que eu implementei. Então vou ter que dar uma estudada que vai me consumir um pouco mais de tempo. Se eu optasse por manter essa abordagem agora, provavelmente eu não conseguiria entregar a tempo. Então eu recorri a essa lib aqui para poder fazer essa outra lógica, né? Em resumo é isso. Obrigado aí pela atenção, e qualquer crítica ou sugestão, melhoria, fica à vontade também para sugerir. Muito obrigado aí pelas aulas, eu gostei demais, e apesar de não ter conseguido frequentar essa última parte do curso, mas é isso. Valeu, professor. Até mais.